A bolha na Bolsa de Nova York acabou de ficar ainda maior. Elon Musk se tornou o primeiro trilionário da Terra lançando ações da SpaceX, uma empresa que tem como plano nada menos do que conquistar o espaço sideral. Hoje, as empresas no índice Nasdaq 100 da Bolsa de Nova York agora somam mais de 42 trilhões de dólares em capitalização de mercado. E detalhe, cerca de 60% desse valor está concentrado em empresas de tecnologia e inteligência artificial. Parece um cenário de prosperidade infinita, não parece? Mas há um problema estrutural gigante. Os Estados Unidos estão em déficit comercial há quase 4 décadas. Isso mesmo, 4 décadas comprando mais do exterior do que vendendo para o mundo. Ao mesmo tempo, a China já se tornou maior parceira comercial de 4 continentes: África, Ásia, América do Sul e Oceania. E para piorar a situação, a guerra do Irã acelerou de forma decisiva o processo de desdolarização da economia mundial. Diante desse quadro, uma pergunta se impõe: será que empresas como a SpaceX vão dar lucro de verdade no longo prazo? Ou nada mais são do que delírios lunáticos de bilionários que estão enganando milhões de pessoas? É isso que vamos debater hoje, mas antes disso, lembre-se de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E se quiser ajudar o canal a crescer de forma independente, sem amarras corporativas e políticas, vou colocar o QR Code aqui na tela. Obrigado pela presença aqui. Nos últimos dias, um fato estourou todas as manchetes dos jornais ao redor do mundo. Elon Musk fez a maior abertura de capital da história com a SpaceX, que eles chamam de oferta pública inicial, ou IPO. Após a estreia recorde da SpaceX na Nasdaq na semana passada, as ações da empresa subiram 19% na sexta-feira e mais 6% na segunda-feira. Elas haviam antes sido precificadas em 135 dólares por ação, mas rapidamente chegaram ao preço de 175 dólares. O que isso representa em números absolutos? Esse salto elevou o valor de mercado da empresa para mais de 2 trilhões de dólares. E mais, a SpaceX arrecadou cerca de 85 bilhões de dólares em apenas 2 dias de negociações. Para você ter ideia da dimensão, esse valor bateu facilmente a abertura de ações da Saudi Aramco, que até então detinha o recorde com 26 bilhões de dólares. Ou seja, a SpaceX triplicou o recorde anterior. E qual foi a consequência direta disso? O sucesso dessa oferta de ações tornou Elon Musk o primeiro trilionário do mundo. Sim, trilionário, com T. É um patamar de riqueza que a humanidade nunca tinha visto antes. Mas não pense que isso é só fumaça. A SpaceX tem sim um negócio real gerando receita. Hoje, a divisão de internet via satélite é o grande motor de lucro da empresa. O Starlink gerou 4,4 bilhões em lucro operacional no ano passado. Como isso foi possível? A empresa opera com 10 mil satélites em órbita e atende 10 milhões de usuários espalhados por 150 países. E qual é o objetivo declarado da SpaceX com todo esse dinheiro agora arrecadado? O dinheiro arrecadado será usado para financiar projetos ambiciosos. Primeiro, levar humanos de volta à Lua. Depois, levar humanos a Marte. E não para por aí. A empresa também quer colocar milhares de satélites equipados com data centers para inteligência artificial em órbita. Tudo com a missão de tornar a humanidade uma espécie interplanetária. É bonito, é inspirador, é futurístico. Mas será que é viável? O sucesso dessa oferta de ações tornou Elon Musk o primeiro trilionário do mundo, mas precisamos olhar os números que vêm por trás desse brilho todo. Agora precisamos falar sobre o que isso significa de verdade, porque por trás da fachada de sucesso financeiro do lançamento de ações, há uma realidade mais cinzenta. A SpaceX é uma empresa que atualmente opera no vermelho. Vamos aos números. Em 2025, a SpaceX registrou um prejuízo operacional de 2,6 bilhões, apesar dos ganhos com o projeto Starlink. Ou seja, apesar de faturar bilhões com um projeto, a empresa como um todo ainda queima caixa para funcionar. E as perdas continuam no início deste ano. Não é um problema temporário. Além disso, a SpaceX recentemente adquiriu outras empresas de Elon Musk que também dão um grande prejuízo. Estou falando da rede social X, o antigo Twitter, e a empresa de inteligência artificial xAI. Essa última empresa perdeu 6,4 bilhões só no ano passado. Juntando tudo, o rombo é bem grande. Alguns investidores da SpaceX criticaram essas aquisições abertamente, considerando-as resgates financeiros do Twitter.
E eles têm razão. O dinheiro que poderia ir para foguetes está indo para tapar buracos de negócios mal administrados ou que não têm uma perspectiva boa para o futuro. Mas tem mais. Um dado que pouca gente menciona é que um quinto da receita da SpaceX no ano passado veio do governo federal dos Estados Unidos. A empresa ganhou 6 bilhões de contratos da NASA, do Departamento de Defesa e de outras agências nos últimos 5 anos. Isso torna a SpaceX profundamente dependente dos gastos do governo norte-americano. Sem os contratos públicos, o negócio seria muito menos atraente. E há ainda um último elemento, talvez o mais perturbador. A SpaceX mantém uma estrutura de capital altamente concentrada. Menos de 5% de suas ações foram disponibilizadas ao público no último IPO. A vasta maioria pertence a funcionários investidores iniciais e principalmente a Elon Musk. Ele detém cerca de 42% do capital acionário da empresa e 79% dos direitos de voto nas decisões estratégicas. Isso garante seu controle absoluto sobre a empresa, sem qualquer possibilidade de oposição real dos acionistas minoritários a ele. Ou seja, além de depender do Estado norte-americano e de tentar construir uma rede interplanetária que ainda não dá lucro consistente, todo o dinheiro investido por milhões de pessoas fica sob controle exclusivo do homem mais rico do mundo, que, aliás, planeja fugir para Marte caso a crise financeira, geopolítica e climática no planeta Terra fique grande demais. Pense sobre isso. Isso nada mais é do que mais um episódio de concentração de riqueza no mercado financeiro. Não é um fenômeno isolado. As empresas que compõem o índice Nasdaq 100 representam uma capitalização de mercado combinada de aproximadamente 42 trilhões de dólares. 42 trilhões. Isso é maior que o PIB de praticamente todos os países do mundo somados, exceto os Estados Unidos e a China. Olhe para o gráfico do índice Nasdaq 100. Ele mostra uma trajetória exponencial impressionante. Saltou de aproximadamente 2.000 pontos em 2001 após a perda de metade do valor das empresas com o estouro da bolha.com para os atuais 30.000 pontos em 2025. Isso representa um crescimento de mais de 1.400% em 25 anos. E o índice é fortemente dominado por gigantes de tecnologia e líderes em inteligência artificial nos Estados Unidos. Quem está no topo, liderando o índice, estão as chamadas Sete Magníficas e outras grandes empresas de infraestrutura tecnológica. Vamos aos valores de mercado aproximados. A Nvidia Corporation está avaliada em aproximadamente 5,1 trilhões. Logo depois vem a Alphabet do Google, avaliada em 4,4 trilhões. A Apple vem em seguida com 4,3 trilhões e depois a Microsoft com 3 trilhões de dólares. Isso só as 4 maiores. A bolha atual das Big Techs, impulsionada pela inteligência artificial, apresenta características preocupantes similares à bolha.com do final dos anos 90. A concentração é extrema. As 7 magníficas representam 60% do índice Nasdaq, contra 50% que as top 10 representavam em 2000, quando a bolha.com estourou. O IPO da SpaceX adicionou uma enorme quantidade de dinheiro, mais 85 bilhões de dólares, aos negócios do sistema financeiro na Nasdaq, inflando ainda mais essa bolha financeira. Mas para entender o tamanho do problema, precisamos recuar um pouquinho. Por 4 décadas, os Estados Unidos foram líderes incontestáveis na política internacional. Suas bases militares estavam ao redor do mundo, cerca de 800 bases em 70 países. A maioria das transações financeiras dos países ao redor do mundo ocorria em dólares norte-americanos. Esse era o padrão internacional. Enquanto os países tinham medo do poderio militar norte-americano e precisavam usar dólares no mercado de energia, os dólares acumulados pelos capitalistas e países superavitários no comércio do mundo todo voltavam para a Bolsa de Nova York como investimento. Esse ciclo alimentava a si mesmo. Essa supervalorização do dólar fazia com que os Estados Unidos pudessem sustentar sua dominação militar ao redor do mundo. Era o chamado privilégio exorbitante de imprimir a moeda de reserva global. Porém, nos últimos anos tem ficado cada vez mais claro que esta dominação está chegando ao fim.
A indústria chinesa hoje já domina o comércio internacional em quase todos os setores. A guerra do Irã, que veremos em detalhes daqui a pouco, contestou abertamente o controle dos Estados Unidos sobre o mercado de petróleo. Ou seja, está cada vez mais claro que o sistema financeiro norte-americano tem uma enorme fragilidade. Uma fragilidade que os preços das ações ainda ignoram solenemente. Vamos usar um dado concreto para demonstrar essa fragilidade. Essa imagem demonstra a evolução entre 2000 e 2025 dos principais parceiros comerciais de todos os países do mundo, basicamente os Estados Unidos e a China. Em 2000, a maioria dos países aparecia em azul, indicando os Estados Unidos como o maior parceiro comercial, com poucas nações em vermelho, representando a China. Ou seja, o mundo era unipolar. Agora olhe para 2025. Observa-se uma inversão dramática. Grande parte do mundo, especialmente a África, a Ásia, a América do Sul e a Oceania, está colorida em vermelho. Isso demonstra que a China se tornou o principal parceiro comercial da maioria das economias globais. O infográfico ilustra visualmente a ascensão chinesa nas cadeias de suprimentos globais e sua transformação no hub de manufatura que alimenta, com produtos de tecnologia hoje, as principais economias mundiais. Enquanto a influência comercial norte-americana diminuiu significativamente nesse período. E não é só comércio comum. Uma dessas cadeias produtivas, por exemplo, é a de terras raras. Esses são elementos químicos usados em tecnologias essenciais para a inteligência artificial, como ímãs, baterias, telas, semicondutores. Pois bem, o processamento mundial de terras raras em 70% e as reservas conhecidas em 50% estão sob controle dos chineses. E a China já deixou claro que pode usar isso em guerras comerciais para ferir as empresas de tecnologia que inflam a bolha de Nova York. Isso demonstra fortemente o sucesso da estratégia geopolítica chinesa de acabar com o domínio dos Estados Unidos sobre a política mundial. Desde a década de 1980, os Estados Unidos compram mais do exterior do que exportam. Importam mais do que exportam. O déficit comercial é crônico. Então fica a pergunta: como manter as 800 bases militares ao redor do mundo para obrigar o mundo a usar dólares que voltam para a Bolsa de Nova York se o país tem um enorme déficit comercial com o estrangeiro? Em algum momento, a conta chega. Por fim, temos o petrodólar, que está sendo questionado de forma contundente neste ano. Desde a década de 1970, o governo dos Estados Unidos tem obrigado o mundo inteiro a usar dólares para participar do mercado mundial de energia. Isso foi feito com a ajuda da Arábia Saudita e de outras monarquias do Oriente Médio. Essas famílias reais e os fundos de riqueza nacional dessas monarquias foram usadas em troca da proteção militar dos Estados Unidos para reinvestir bilhões no mercado de ações de Nova York, particularmente nas empresas de tecnologia. Era um ciclo perfeito. Petrodólares viravam capital para as big techs. Desde que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã no ano passado para eliminar o risco que ele representa ao petrodólar, o Irã decidiu tomar uma atitude drástica. Ele tomou o controle efetivo sobre o fluxo de petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz. Para quem não sabe, por ali passa cerca de 20% do petróleo mundial e 30% do gás natural e dos fertilizantes. A capacidade do Irã de projetar poder agora já foi comprovada. Vivemos uma enorme crise de petróleo que já está em andamento, com preços disparando ao redor do mundo e uma inflação aumentando com o custo de energia, transporte, etc. O Irã, desde o início, deixou subentendido que tem dois objetivos claros. Primeiro, forçar a saída militar dos Estados Unidos das monarquias árabes ao seu redor. E segundo, forçar o comércio de energia a largar o dólar como moeda principal. Nessa semana, um memorando de entendimento será assinado entre os Estados Unidos e o Irã, se tudo der certo. E esse memorando, na prática, dá ao Irã a vitória que ele queria. É claro que a guerra não acabou, porque Donald Trump afirma que não permitirá que o Irã cobre taxas no Estreito, que é o principal objetivo do Irã. Donald Trump, com esse memorando, garantiu que os mercados financeiros estariam otimistas para financiar Elon Musk na abertura de ações da SpaceX. Mas as mudanças sistêmicas que estão ocorrendo no mundo são inevitáveis. O domínio do dólar está sendo corroído por todos os lados. Ou seja, Elon Musk conseguiu mais uma arrecadação de dinheiro monumental
que infla ainda mais a bolha financeira nas bolsas de Nova York para financiar seu projeto pessoal de fugir para Marte. Mas esse investimento, levar humanos para a Lua e para Marte e construir data centers espaciais para inteligência artificial, precisa de anos ou décadas para maturar. Enquanto isso, o mundo real não espera. Ainda há a tendência de uma forte crise de energia e de inflação no mundo. Isso fará a vida das pessoas ao redor do mundo muito mais difícil, porque, pelo menos até o fim do ano, o fluxo de petróleo, gás natural e fertilizantes do Golfo da Pérsia não vai se normalizar. Os preços dos alimentos e da energia vão subir. E isso impacta diretamente a capacidade de consumo da população. A China, por sua vez, está realizando o maior processo de industrialização da história mundial, sem permitir que suas corporações sejam financiarizadas para dar lucro no curto prazo para especuladores, como nos Estados Unidos. Enquanto isso, os dólares disponíveis no mundo, que ainda são muitos, buscam uma rota de investimento. E essa rota tem sido as Big Techs norte-americanas, que tiveram um aumento de mais de 1000% nos últimos 20 anos. Mas aqui está o grande paradoxo. A inteligência artificial, com todo esse investimento, vai tirar 50% dos empregos dos jovens nos próximos anos. E o mesmo investimento em tecnologia que está sendo aplaudido pelo mercado vai eliminar os consumidores que essas empresas deveriam ter para garantir o lucro no futuro. Se as pessoas não têm renda, quem vai comprar os iPhones, os softwares, os serviços de nuvem, as assinaturas de Starlink? Não tem como essa bolha não estourar. A única coisa difícil de prever é o momento exato. Pode ser amanhã, pode ser no próximo ano, pode ser daqui a 3 anos. Mas a lógica econômica é sistêmica, é implacável. Quando estourar, o estrago vai ser histórico. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E comente o que acha das aventuras de Elon Musk nos comentários. Obrigado e até a próxima.